Uma das perguntas que a gente mais escuta quando fala, né, que tem filhos com autismo ou que trabalha com autismo. Mas o que causa autismo? Porque parece que o número de autistas está aumentando, o que está acontecendo? E essa é a pergunta de milhões. Todo mundo gostaria de saber o que causa o autismo. Mas a verdade é que até hoje não se sabe, não se tem uma resposta de algo que cause autismo. Mas muitos estudos têm buscado responder essa pergunta e encontramos vários artigos, várias publicações que trazem o que eles chamam de fatores associados ou fatores de risco. Então até hoje não se achou uma causa única para o autismo. Na descoberta da origem da condição, já se sabe que grande parte, mais de 80%, quase 90%, tem uma causa genética, uma variação genética. Agora, o que veio antes que causou essa variação genética, não se tem uma resposta única. Até porque hoje já se sabe que existem mais de 200 genes diferentes associados ao autismo. E aí, buscando encontrar para vocês alguns desses fatores de risco e fatores associados, eu encontrei uma revisão de literatura publicada em 2021, aqui no Brasil, na PUC, acho que na PUC do Paraná, do curso de medicina, que trouxe uma lista de alguns desses fatores de risco. O que é um fator de risco? Por exemplo, aqui eles falam sobre a idade do pai. Então, no momento da concepção desse bebê, se o pai tiver uma idade avançada, né, mais de 40 anos, por volta de 50 anos, existe uma probabilidade maior de o filho ter autismo. Quer dizer que se o homem tiver 50 anos e for ter um filho, engravidar alguém, esse filho vai ser autista? Não! Quer dizer que existe uma chance maior. Vou dar um exemplo criado na minha cabeça, gente. Exemplo criado, números, dados criados na minha cabeça. Não são dados científicos, mas só para dar um exemplo. Vamos supor que 10 homens de 28 anos resolveram ser pais. De repente, a cada 10, um vai ter um filho autista. De repente, tá, gente? Dados inventados. E aí eles calcularam que, por exemplo, 10 homens de 50 anos resolveram ter filhos, engravidaram e vão ser pais com 50 anos. Desses 10, 3 vão ter filho autista. Então, quer dizer, não é todos, não é uma regra, mas são fatores que se mostram de risco. Quer dizer que a cada 10, 3 vão ser autistas? Mano, não, esse número foi eu que inventei, porque eu não parei para pesquisar isso, não achei isso. Mas eles, calculando uma quantidade, a questão de proporção, perceberam que existe uma proporção maior em alguns casos, quando existem alguns fatores envolvidos. E são esses fatores que estão nesse artigo. Vou deixar o link do artigo aqui embaixo para vocês e vou compartilhar aqui alguns. Não vou conseguir ler todos, mas, por exemplo, um fator de risco para o autismo associado à maternidade é essa questão da idade avançada do homem e da mulher. Antes se suspeitava que era a idade paterna, agora já tem artigos mostrando que a idade materna também é um fator de risco. Quanto mais tarde a gente deixa, né, para ser pais, mais risco tem de esse bebê ter algumas condições. Eles também perceberam em estudo que existe um fator de risco associado à migração. Olha que interessante. Mães que eram migrantes tinham mais risco, mostravam uma proporção maior, né, de filhos com autismo do que pessoas, né, que não migraram, que não saíram do seu país. Acho que é isso, né? Migrante é isso, né? Aqui não migrante tá. É dentro do próprio país. Aí na minha cabeça eu pensei imigrante. Imigrante vem de fora. De outro país. Migrante vem de outro estado, por exemplo. Thiago João também é cultura. 00:40, gente, é esse o estado. Então, assim, mulheres que tinham síndrome do ovário policístico têm um risco, um percentual um pouquinho maior de chance de ter um filho com autismo do que uma mãe que não tinha ovário policístico. Pai ou mãe que tinham doença autoimune é um grupo também que tem um percentual um pouquinho maior, um pouquinho mais de chance de ter filho com autismo. Mães que usaram fármacos durante a gestação. Aqui eu não tenho a lista específica, mas a gente sabe, né, que um dos fármacos de maior risco é o ácido valproico, acho que é isso que fala,
que é uma medicação para convulsão, uma medicação que geralmente pessoas que têm epilepsia usam, mas tem outras condições que também é prescrito. Então, essa é uma medicação que tem muito risco. Até é uma medicação que eles usam quando eles fazem pesquisas em animais, quando eles querem induzir a condição de autismo para uma pesquisa específica em animais. Geralmente é essa medicação que é usada porque o risco é realmente muito grande, mas existem outras medicações que podem aumentar o percentual de risco. Tem aqui alguns artigos falando de algumas medicações, mas agora eu não tenho aqui a lista na mão específica. Quem quiser vai poder abrir o artigo aqui embaixo e ler um pouquinho mais. Ele fala de outras condições associadas à mãe, a pai, mas tem algumas questões do nascimento também. Então, por exemplo, um bebê que quando ele nasce, ele é avaliado e já é percebido no nascimento que ele tem um Apgar diminuído, a nota do Apgar dele não é alta, é um bebê que tem mais risco de ter autismo, de mostrar sinais de autismo. Nascer com baixo peso, e aqui ele fala em menos de 2,5 kg, e aqui são casos que os nossos filhos se enquadram, né? Os meninos nasceram com 2 kg, a Melina com 750, então bebê prematuro, bebê de baixo peso é um percentual maior de risco de estar dentro do espectro autista. Aqui ele vai falar de variações também. Não quer dizer que aquele neném que nasceu com baixo peso, se ele tivesse nascido com peso normal, ele não seria autista. Sim, voltando. Então, assim, não é uma questão de causa. Ah, nasceu baixo peso, então é autista. Não. Tem bebê que nasce aí de 28 semanas, 30 semanas, vai para UTI neonatal, se desenvolve, cresce normalmente, com desenvolvimento típico. Os nossos filhos, por exemplo, os trigêmeos não foram para UTI neonatal, não precisaram desses cuidados. E na época eu achava que isso então era um sinal de que eu podia ficar tranquila, mas mesmo assim, eles tinham outros fatores de risco, eles se desenvolveram demonstrando que eles tinham o autismo. Então aqui ele vai falar também de algumas pesquisas já Desculpa. com... Porque... Eu acho que tu tem que botar uma cadeira aqui e participar do vídeo. Desculpa. É porque assim, às vezes a pessoa pode pensar assim, o meu filho, ele é autista porque o médico tirou antes, não é isso? Não, até porque na verdade, geralmente um parto agendado, que ele não foi agendado porque ele tinha um risco, Sim. Né? Ele acho que legalmente tem até um prazo. O bebê geralmente vai ter... assim, chegou um momento que o médico foi obrigado a tirar antes do prazo por algum problema. Algum risco. Aí a pessoa pode ficar pensando, por isso ele ficou autista. Não, ele provavelmente já tinha esse risco porque ele já tinha alguma deficiência genética que ocasionou aquilo ali. É como se fosse um gatilho para acionar algo que já estava no gene dele, né? Então, assim, eu acho um exemplo bom para a gente entender essas questões genéticas, a questão do Alzheimer, porque várias pessoas que têm um pai ou mãe com Alzheimer fazem um exame genético para verificar se elas têm aquela falha que é associada à condição do Alzheimer. Mas, mesmo quando existe aquela falha, aquela delação, né? Eles falam, acho que esse termo, zero geneticista, né? No gene lá associado ao Alzheimer, não quer dizer que isso que tá ali, dormindo ali, guardadinho, não quer dizer que isso vai se manifestar. Às vezes a gente pode ter algo no nosso gene, isso não se manifestar, isso só ser compartilhado com a próxima geração. Por exemplo, quando um casal tem um filho com autismo e quer ter mais filhos, geralmente é indicado fazer um aconselhamento genético. Então, ir num geneticista que vai pedir alguns testes para verificar se no gene de vocês tem esse fator associado, o que pode ser feito para prevenir isso, e vai estar dando algumas indicações, né, para que vocês possam planejar essa gestação, minimizando os riscos de ter um segundo filho com autismo, já que se sabe que se um casal tem um filho com autismo, ele também tem um percentual de chance maior de um próximo filho ter autismo. Então, o aconselhamento genético é exatamente para fazer essa investigação. Aqui em casa, a gente só fez os exames genéticos do Miguel. Uma que a gente não pretende ter mais filhos. A gente fechou a fábrica, acho que eles tinham 1 ano, 2. O TJ fez a vasectomia. Em 2019, né?
Foi mais tarde? Pô, a gente se arriscou, hein? Uhum. Mas assim, decidimos que não. O teste tá bom, tá tudo certo. E a maioria dos exames genéticos mais aprofundados, geralmente o plano de saúde não cobre. E eles ainda são muito caros no Brasil. O do Miguel, a gente conseguiu fazer um exame genético coberto pelo plano, que foi o CGH-Ray. Vou tentar achar o nome para botar aqui para vocês. Esse é um exame que, com pedido médico, os planos costumam cobrir, mas esse exame do Miguel veio sem nenhuma alteração. Ele não identificou nenhuma falha, nada. E aí, a geneticista solicitou um exame um pouquinho mais aprofundado, que era o exoma. Esse exame, a maioria dos planos de saúde não cobre. Se a pessoa entrar com uma ação judicial, até mesmo pelo SUS, entrar com uma ação judicial, conseguir ali o documento do médico alegando realmente a necessidade, como esse exame é indispensável para aquela criança ou para a família, existem já casos no Brasil de que as pessoas ganharam. E o plano de saúde teve que cobrir, e o SUS teve que cobrir, para ir adiante. Mas existe esse trabalho de contratar advogado, pagar advogado, esperar o tempo de ação, enfim. A gente tava assim meio angustiado, o Miguel não evoluía nada, parecia assim, né? Eu falei, fiquei cismada que ele podia ter uma síndrome. E a gente parcelou e pagou esse exame e fizemos. E o exoma do Miguel veio realmente com alterações genéticas. Na época eu tinha esse medo, esse receio de que pudesse ser uma síndrome. Não veio nenhum gene, nada associado à síndrome, mas já apareceu no exame do Miguel 4 falhas em 3 genes específicos. E o que as pesquisas mostravam, né, pesquisas que foram feitas com pessoas que tinham esse mesmo resultado genético, ou um resultado parecido, é de que essas falhas, essas delações, microdelação, acho que é esse o termo, não tenho certeza, mas nesses genes específicos tinham quadros associados a autismo e deficiência intelectual severa. Então a gente já percebeu que o quadro do Miguel realmente era um exemplo disso que a literatura traz, de um autismo que vem de uma causa genética. E a nossa genética, os nossos genes, né, eles são formados ali desde a gestação. Benjamin e Melina, a gente ainda também não fez esse investimento. Eu confesso que eu tenho muita vontade. Eu até consegui um contato de uma pesquisadora de São Paulo e de vez em quando eu dou uma incomodada, assim, que faz pesquisas com famílias, com autistas. E geralmente quando uma pessoa consegue entrar numa pesquisa, já existe uma verba direcionada para os exames, para os testes dessas pessoas que participam da pesquisa. Até hoje não consegui, porque eu não sei quanto é que tá hoje, mas na época que a gente fez o exoma do Miguel, acho que a gente pagou 5 mil, né? Um valor realmente bem significativo. A tendência é, quanto mais as pessoas forem procurando, quanto mais a tecnologia for evoluindo, mais acessível realmente os testes podem ficar. Mas eu realmente não pesquisei recentemente e não sei o valor desse teste atualmente. Mas, por o Miguel já ter esse quadro, a gente acredita que Benjamin e Melina também devam ter questões associadas à genética. Então, voltando para finalizar o vídeo e ressaltar, não sabemos a causa do autismo. Existem algumas pesquisas, tive que ficar com a colinha, né, gente, que eu não ia lembrar de tudo isso na minha cabeça. Mas existem algumas pesquisas também demonstrando um índice um pouquinho maior em regiões que possuem muita plantação, regiões agrícolas e que usam mais pesticidas, né? Então, assim, isso tudo potencializa um pouquinho mais o risco do que famílias, casais, ambientes que não tenham esses fatores de risco. Meu Deus, Manu, mas eu tenho essa idade e na minha família os bebês nasceram prematuros, então acho que já tem um risco maior de eu também ter um filho prematuro. Meu Deus, meu filho vai ser autista. Respira, amiga. Calma. Não, você realmente vai estar num grupo onde tem um risco um pouco maior do que a população geral. Mas por um lado, se você já tem essas informações, você já sabe, você já está mais preparado do que a maioria de nós para observar, para acompanhar o seu filho desde bebê. Porque apesar de o autismo não ter cura, as dificuldades que essa condição traz, elas têm tratamento. Quanto antes você fizer esse tratamento, quanto antes você buscar uma boa avaliação, já existem protocolos de avaliação para acompanhar o desenvolvimento de bebês. Eu até falei isso em outro vídeo. Um dos exemplos é o Bailey, que é um protocolo para o desenvolvimento infantil lá desde meses de idade. Então, ao invés de investir no enxoval, ao invés de investir no carrinho, em roupas caras,
invista num profissional que monitore, que ajude a acompanhar o desenvolvimento do seu filho, para que, se você tiver mais sinais de alerta, você já consiga intervir cedo e ter mais probabilidade de um prognóstico, de um futuro melhor, tranquilo, com menos dificuldades. A idade de ouro de uma criança é ali desde que ela nasceu, bebezinha, até 6 anos de idade. Então, você conseguir estar atenta nos primeiros meses vai ter bastante tempo para correr atrás, para conseguir recursos, ferramentas, para que seu filho receba intervenção e se desenvolva bem. Hoje, esse é um resumo rápido, simples de uma coisa muito complexa, na verdade, mas se você quer saber um pouquinho mais, dá uma olhada nesse artigo que está aqui embaixo, uma olhada nos artigos que estarão nas referências desse artigo, e com certeza você vai encontrar muito material de qualidade aí para estudar e entender um pouquinho mais sobre isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha com outras pessoas essa informação que é tão importante. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente, que mais informações a gente vai poder estar trazendo para compartilhar com vocês. É isso, a gente, porque viram que o canal é meu, mas tem participação especial. Amor, manda um beijo, um abraço aí, um tchau pra galera. Você não vai aparecer, só a sua voz. Valeu, galera. Mais alto. Valeu, galera. As crianças estão dormindo. É. Fui. Daqui a pouco me dá aí. Tchau, tchau.